Seja bem-vindo à aula 43 do curso Ferramenta da SPNet. Na última aula, a gente inicializou o assunto, né? A gente teve uma visão geral aí do canivete suíço, que é a parte de estágios dentro do grupo de serviços, o relatório por estágios, né? Então, eu mostrei para você ali a comparação com o cadastro de serviços, né? Mostrei o número lá, que só pode estar vinculado em relação aos estágios, enfim. Mostrei algumas coisas bem bacanas ali, a exportação de planilha no Excel, etc. Agora, eu vou te mostrar outra coisa, tá? Eu vou seguir aqui, eu vou me preocupar agora, tá? Aqui eu zerei tudo, deixei aqui como por padrão, né? O estágio. Pô, Michael, me dá um exemplo aí de como utilizar esse canivete suíço, né? Para os meus relatórios. Ok. Então vamos fazer o seguinte. É óbvio, para mim, o que é importante no teu negócio? Quando se inicia o processo, veja bem, vai depender muito da política do teu negócio, tá bom? Mas eu vou colocar pelo menos as coisas que eu julgo serem básicas. Eu vou focar aqui apenas em etapas, tá bom? Numa etapa específica que é a isenção uma etapa de isenção de ICMS. Qualquer, né? E você depois seleciona, você pode fazer isso para cada tipo de etapa, e eu acho que esse tipo de relatório que eu vou puxar aqui, esses exemplos, são exemplos bem básicos para o teu negócio, tá? Porque é o seguinte, vamos supor que você tem um processo de isenção de ICMS para dar entrada, só que falta documento. Isso é o básico, você precisa resolver isso porque você precisa botar esse processo para dentro da Secretaria da Fazenda, correto? Então, isso é um exemplo. Processos que estão pendentes no posto fiscal, que pararam, entendeu? Por qualquer motivo. Ou seja, em qualquer instituição pública, processos que já foram retirados, eu preciso tomar uma ação, ir para uma próxima etapa, ou mandar, sei lá, por exemplo, no caso que tivemos um exemplo de correio, entendeu? Para poder despachar, ou mandar o processo para o kit concessionário, enfim. Então, cada etapa, eu imagino que vai precisar desses casos. Eu não vou ficar criando N tipo de etapas aqui para você ver como fazer, mas eu acho que aplique para cada etapa do teu negócio, tá? Do teu serviço, esse tipo de filtro. Então, vamos lá. Voltando aqui, a gente vê o seguinte, eu quero saber, tá? Aqui eu vou deixar tudo da mesma maneira, eu quero saber todo mundo que está na etapa de isenção de ICMS, então imagine qualquer outro tipo de etapa também no seu negócio, e que estão na fase de início P. O que significa? Pendente, ou seja, está na caixinha de pendência, não dá para dar entrada na isenção de ICMS. Todo mundo, não importa quem, nenhum filtro de data, não me interessa, eu quero saber todo mundo. Pô, afinal de contas eu quero saber, eu ir lá na caixinha de pendência e conferir se é essa galera aqui. Então olha lá, tem 7 casos atualmente na caixinha de pendências, tá bom? Aí dependendo da política do teu negócio, você ou vai entrar em contato com o cliente para poder ir buscar o processo, tu vai arquivar o processo, ou você vai entrar em contato com o cliente. Então é legal que você puxe esse relatório semanalmente, porque aí você, olha, está desde aquela época, esse processo parado aqui, aí você vai entrar toda semana, apertar o cliente para ele trazer o documento aqui, até o momento que ele canse e ele diga, não vou mais fazer o serviço, enfim, entendeu? Então eu acho que isso aqui é muito básico. Você vai lá na sua caixinha de pendência, de processos que tem que dar entrada, tá? Ou ainda, se você não trabalha com caixa de pendência, ele está lá na pasta. O processo está montado pronto para dar entrada, entendeu? Às vezes não tem como ser caixa de pendência. Cara, como é que eu vou fazer isso? Eu trabalho com 300 processos por mês, é impossível. Eu vou ficar fazendo uma pilha desse tamanho de pendência. Está lá dentro da pasta do cliente, entendeu? Então, através da ferramenta, você sabe, você vai pegar essas 7 pastas e você vai ver lá os processos que estão em pendência, tá bom? Então, esse aqui é um caso, tá? Outro caso importante, que eu julgo ser importante, é naturalmente os processos que estão prontos para dar entrada. Por exemplo, para a etapa de isenção de ICMS. Vamos ver quantos casos tem. Tem 2 casos aqui prontinho para dar entrada. Você não pode comer bola. Imagina, você esquecer de dar entrada nesse processo ou demorar a dar entrada nesse processo. Supor que você não colocou nenhum tipo de lembrete lá no follow-up. Então você vai se lascar. Então eu sei que tem 2 processos. Eu vou lá na caixinha de pronto para dar entrada para o motoboy ir, ou um colaborador, outro colaborador, mesmo seja do escritório, ele dá entrada e pronto, tá lá os 2 processos. É importante você poder rastrear onde que está cada coisa, tá bom? Vou usar um outro exemplo agora. Eu vou usar todos os casos, tá? Eu quero todos os casos de isenção de ICMS que estão... eu vou deixar aqui... Eu vou tirar, vou deixar sem seleção nenhuma, tá? Mas por local. Eu quero todos os casos que estão no posto fiscal de Campinas. Vamos ver aqui. Ok. Olha só. Veio todo mundo que está nessa etapa aqui, processo de isenção de ICMS, que está lá na Secretaria da Fazenda, no posto fiscal de Campinas, ou exatoria, enfim, de uma determinada cidade, onde você atenda. E aí tem toda a galera aqui. Olha só, vários casos aqui. Existe só um caso
que ele foi retirado aqui. Então, olha só que interessante. Eu vou organizar aqui, ó, por fase, porque, pô, é o que importa. Olha que interessante. Vários processos que estão protocolados, tá? Em andamento, lá. Até aí tá tudo bem. Opa, tem um caso de protocolo com pendência. Isso aqui é um problema, entendeu? Mas antes de eu entrar nele, tem uns outros casos de retirada. Lembra que eu falei pra você, pô, onde que eu retiro a autorização? Aqui é uma retirada de autorização. Onde que eu retiro? No posto fiscal. Então significa que falta mais uma ação para acontecer aqui. Óbvio que ela não está mais lá, ela foi retirada de lá. Significa que ela está no escritório, eu preciso inserir um novo estágio. Está faltando um estágio aqui. Eu vou mostrar para você, pô, Michael, esse estágio aí, você vai ter que colocar um por um, né, maçante. Imagina, eu trabalho com 300 processos, saiu 20, 30. Vou ter que entrar em cadastro por cadastro. Não. No próximo vídeo eu vou te mostrar como você alterar todos os estágios automaticamente em massa e ainda notificar o cliente, tá bom? Mas o que interessa saber aqui, o que é importante aqui? Pô, tem esses protocolos que estão em andamento e eu tenho aqui um caso que está com pendência. Caramba, o que será isso aqui? Então tu clica aqui, ó, vamos lá na parte de serviço. Aqui é serviço, né, em andamento. Olha, está pendente desde o dia 7 de agosto. Então vou ver aqui no principal do cliente. O que aconteceu? Olha só. O processo ele está pendente. Aí eu estou vendo aqui o seguinte, olha, o processo foi dado a entrada com comprovante de endereço desatualizado. Entendeu? E a outra documentação deu entrada faltando documento. Está com problema o processo aqui. Então esse processo aqui é um processo que tem que ficar no pé do cliente para poder resolver, senão o processo ele vai ser arquivado lá na Secretaria da Fazenda. Entendeu? Então isso aqui é um exemplo para você de processo com pendência. Então você vai monitorar, porque esse processo tem prazo. Se ele tiver pendência, significa que houve intimação ou uma notificação. Se houve notificação, melhor, porque tem casos que o processo ele é indeferido direto. E tem casos que eles notificam primeiro, dão uns 15 dias para você resolver a pendência, ou 30 dias. E se você não atender, aí eles indeferem o pedido. E aí quando indefere, você ainda vai ter mais 30 dias para poder entrar com recurso e aí sanar a situação do processo. Que aí o processo ele vai ser arquivado. Então isso aqui é muito importante para você monitorar esses casos. Você puxa os casos de pendência. Tá bom? E tem os casos de retirado aqui que está faltando, que eu já sei que falta um estágio novo para eles, que tem que ser atualizado. Isso eu vou fazer no próximo vídeo. O que mais que é importante aqui? Eu quero saber todos os casos que... Deixa eu tirar a seleção. Que estão de desistência. Por quê? O cliente pode ter desistido e ele está em algum lugar e, de repente, dependendo da política do seu negócio, tem que devolver a documentação para o cliente. Então, eu acho legal... porque se tiver aí na desistência, nós temos que fazer alguma ação, entendeu? Não pode ficar assim, ou eu tenho que devolver, ou eu tenho que devolver algum documento, enfim, eu tenho que mudar o status do serviço. Então não tem nenhum caso aqui, tá? Então não tem nenhum caso de desistência. Outra coisa, por exemplo, eu quero saber casos aqui onde, no caso da política desse negócio, casos onde ele foi postado, tá? Houve uma postagem do processo. E o serviço, tá? Deixa eu deixar como selecione aqui, vou tirar isso aqui, isenção de ICMS. Quero saber todos os casos onde foi mandado pelo correio a documentação, já a autorização para o cliente, mas não foi finalizado, porque a última coisa aqui a ser feita para esse tipo de política de negócio, vamos supor, é fazer a postagem. Por isso que é importante, quando você tem uma fase em mente no teu negócio, que não pode ficar naquela fase muito tempo, você põe como política puxar o relatório para poder você monitorar essa fase. Então, nesse caso desse negócio aqui, eu quero saber todo mundo que o serviço já tinha que ser inativado, mas está ativo. Isso é um erro, entendeu? Então, vamos lá ver se tem algum caso. Zero. Então, tá ok. Passou aqui no relatório, na auditoria. Agora, eu vou mostrar para você uma outra instância, de outra ferramenta para o caso de etapa de isenção de IPVA, aquilo que eu falei no vídeo anterior para você. Então agora eu estou em outra instância, que tem uma etapa chamada isenção de IPVA, então vou vir aqui em serviços, e aqui no canivete suíço, eu vou colocar, eu quero saber todo mundo que está na isenção de IPVA, então vou selecionar aqui isenção de IPVA, e que esteja na fase de protocolo. Tá? Então eu quero saber todos os casos que foram protocolados de isenção de IPVA. Melhor ainda, tá? Deixa eu ver aqui. Eu acho que nesse caso aqui é bacana você colocar um caso por caso, né? Todos os protocolos. Pesquisa por protocolo pendente, protocolo atendido e protocolo indeferido, tá? Para o exemplo que eu vou te dar.
E aí aqui em cima, tá vendo? Um último movimento. Eu vou colocar de uma determinada etapa, tá? Etapa de isenção de IPVA. Por quê? Porque pode ter outras etapas. Primeiro emplacamento, já saiu o documento, mandei para a concessionária. Então, se eu pegar uma etapa absoluta, um último movimento absoluto, eu não vou conseguir, não vai me trazer retorno isso, entendeu? Eu quero saber, não interessa onde esteja a etapa de isenção de IPVA, não me interessa se é agora, se foi no passado, se atualmente, se é no passado. Eu quero saber todos os casos que estão com protocolo, que a última fase dessa etapa foi protocolo. Por quê? Por exemplo, eu já finalizei o serviço, já entreguei a documentação para o cliente, só que tem um tempo que corre lá na Secretaria da Fazenda para poder eles deferirem ou não o processo. E você tem que ficar monitorando isso daí, porque senão você vai pagar o IPVA. Como é que você vai fazer isso? Através disso, de uma determinada etapa, você vai colocar isenção de IPVA e protocolo. Eu quero saber todos os casos que estão nessa situação. Então vamos lá. Tem 191 casos, tá? E olha que interessante, tem casos aqui, deixa eu colocar aqui, organizar, do dia 22 de setembro. Então isso aqui, ó, é um erro. Está desatualizado, porque eu sei que em São Paulo está demorando até 3 meses para sair esse resultado. Então isso aqui ou não foi atualizado ou comeram bola. Para mim comeram bola aqui, entendeu? Aqui tem que pegar e entrar em contato urgente com a Secretaria da Fazenda, porque nesse caso específico, apesar de nessa região, né, de ter procuração, eles notificam pelo correio se foi deferido ou não, ou se vai ter intimação ou não, e mandam pro beneficiário. Então você foi contratado para você monitorar isso daqui. Já pensou que absurdo se o cliente foi enviado uma carta para ele, ele não viu, não recebeu a carta, ou sei lá, se extraviou essa carta, onde consta que o processo foi indeferido e precisa entrar com recurso em 30 dias? Você vai pagar esse IPVA, entendeu? Por você não ter prestado atenção nisso. Então, é muito importante que aqui, ó, já que está demorando cerca de 3 meses, todos os casos acima de 2 meses, pedir para o colaborador que vai na Secretaria da Fazenda verificar o andamento do processo, tá? Então, você tem que ficar na cola lá dos fiscais para você não perder prazos, tá? É extremamente importante isso, não perder prazo. Há um outro caso aqui, vamos ver se tem algum caso de protocolo P. Vamos ver se tem algum caso. Nenhum caso de pendência, nenhum caso de atendimento, né? Ou seja, porque está em atendimento significa que está em andamento lá. Nenhum caso em andamento, tá? E aqui, para essa instância, se eu não me engano, eu vou encontrar um caso de indeferimento, tá? Vamos ver. Um caso de indeferimento. Se foi indeferido mesmo, e aí ou você recorre ou você deixa para lá, tá bom? Dependendo aí da política e da legislação da sua região, tá bom? Bem, uau, é isso mesmo. A gente finaliza aqui a questão de verificação de relatórios, acabou, tá? No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês, lembra aqueles casos onde ele está numa fase que eu preciso mudar para a próxima? Então, no próximo vídeo eu vou te ensinar como alterar estágios, inserir um novo estágio que seja parecido, né, com um monte de cliente. Então vamos supor que saiu aí a autorização da Receita Federal de 100 clientes seus. 100 clientes saíram na última diligência na Receita Federal. E agora? Vou ter que entrar em caso por caso e alterar o estágio lá e mandar notificação por e-mail para o parceiro e para o cliente em cada caso? Não, você só faz isso uma vez. E automaticamente a ferramenta vai cuidar do resto para você, tá bom? É isso aí. Se você gostou desse vídeo, por favor, não esqueça de clicar em curtir, compartilhar esse vídeo. Se você é novo por aqui, assine o canal, ative as notificações e eu te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço.